Pronto, pode ir fazendo o negócio, que eu vou ajeitando aqui. Olá, Terezinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos esperar mais um minutinho, já vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje. Hoje vamos estudar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Se ela conversar muito, você leva ela lá pro teu quarto, tá? É só se ela falar muito. Muito bem, irmãos. Graça e paz. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico de hoje. E eu vou orar nesse momento, pedindo para Deus abençoar esse estudo e que ele realmente possa ser um estudo que Deus possa falar aos nossos corações e principalmente aos corações de vocês, né, que vão assistir agora e aqueles que porventura vão estar assistindo esse vídeo mais tarde ou durante a semana. Sempre lembrando que eu vou postar esse vídeo depois na página de YouTube da nossa igreja, no Igreja Batista do Santa Cruz, tá? Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais esse dia. O Senhor nos dá a oportunidade de termos iniciado mais uma semana, Senhor Deus, e que agora, quando estudarmos a Tua Palavra, Senhor, possamos compreendê-la, possamos entendê-la, Senhor Deus, e que ela realmente possa falar aos nossos corações, que ela possa fazer diferença em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olá, Neide, seja bem-vinda. Muito bem, então nós estudamos sobre os atributos de Deus e a gente viu que atributo é uma qualidade, é uma característica e nós aprendemos que o importante da gente estudar sobre os atributos de Deus é para que a gente possa conhecer Deus melhor, né? Nós aprendemos que se nós conhecermos Deus melhor,
nós poderemos nos relacionar melhor com Deus, né? Quanto melhor conhecermos Deus, melhor nós vamos nos relacionar com Ele. E também aprendemos que é impossível conhecer Deus profundamente, né? Não temos essa capacidade de conhecer Deus profundamente, pelo fato dele ser um Deus, um ser infinito, um ser extremamente grande, que não tem muitas coisas dele que nós não vamos entender. E hoje nós vamos estudar então os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles que Deus não comunicou para nós. O que acontece? Tem as qualidades de Deus, que são os atributos comunicáveis, que Deus tem e Ele comunicou eles para o ser humano quando Ele criou. O exemplo disso é o amor, né? A gente já falou que Deus é amor, né? E nós também temos a capacidade de amar as pessoas. Então, esse é um atributo que Deus comunicou para o ser humano, para a sua criação. Agora, tem outros atributos que são os incomunicáveis, que Deus não comunicou ao ser humano, que são qualidades exclusivas de Deus, tá? Então, vamos lá. Incomunicável, então, é algo que não pode ser comunicado, não pode ser transferido. E eu selecionei 9 desses atributos. O primeiro deles, meus irmãos, é a aceidade. Uma palavra bem diferente, bem difícil, né? Aceidade. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Então, obviamente que essa aceidade de Deus tem a ver, ou está ligada à sua eternidade. Então, Deus sempre existiu, tá? E aí a gente começa a ver justamente aquilo que eu falei antes. A dificuldade da nossa mente finita, né, das nossas limitações a compreender isso, né? Você já deve ter feito, pelo menos quando foram crianças, né? A gente faz aquela pergunta, né? Quem criou Deus? Da onde Deus vem, né? Então, ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Ele é autoexistente e ele não depende de ninguém para existir. Então, esse é o primeiro atributo de Deus. E nós vamos verificar isso no Salmo de número 90, no versículo 1 e 2. Olha o que diz o salmista. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Certo? Então, Deus sempre existiu. Então, ele não foi criado por ninguém. O segundo atributo de Deus, que é incomunicável, que ele não comunicou para o ser humano, é a eternidade. Irmãos, eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Olha o que diz Gênesis capítulo 21, versículo 33. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Né? E lá no Salmo de 90, versículo 1 e 2, que nós acabamos de ler, que Deus existe de eternidade em eternidade.
Então, realmente, para nossa mente é muito difícil. Deus não tem um começo e Deus não tem um fim. Isso, para nossa mente, para nós pensarmos nisso, temos muita dificuldade, né, de compreender esse atributo de Deus. O terceiro atributo, irmãos, é a unidade. Significa que Deus é um e que todos os atributos dele, todas as qualidades dele estão inclusos em seu ser, o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Então aqui também temos esse atributo de Deus difícil, né? Porque nós vimos Deus agir como Deus Filho, nós vemos Deus agir como Deus Espírito Santo e como Deus Pai. As três pessoas têm as suas características, eles têm algo específico que eles executam, mas os três também são um só, e isso também é muito difícil para a nossa compreensão. Eu vou ler com vocês Deuteronômio 6:4, que diz assim: Ouve Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Então, temos um Deus só representado aqui. Vamos dar um pulo lá no Novo Testamento, irmãos. Vejam só, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, diz: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, um só Deus, é uma unidade, é algo que também Deus não transferiu, ele não comunicou isso para o ser humano. Não existe essa possibilidade de nós compreendermos como Deus se divide em três e ao mesmo tempo continua sendo um único Deus. Caso alguém queira colocar alguma pergunta aí, vocês podem colocar, tá bom? Alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa ao estudo bíblico, vocês ficam bem à vontade quanto a isso, tá bom, irmãos? Vamos lá. Então Deus é autoexistente, tem o atributo da aceidade, ele é eterno e ele é um Deus só. O quarto característica que nós vamos ver é a imutabilidade de Deus. Significa que Deus não muda jamais, tá, irmãos? Ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas, tá? Então, Deus não é que nem nós, que mudamos, que retrocedemos, que voltamos atrás. Deus não é dessa maneira. Olha o que diz o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 7, para que a gente possa ver na palavra isso que eu estou falando para vocês. Olha só. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tá? Então Deus não muda, não existe mudança e nem sombra de variação.
Então temos que cuidar muito com isso, tá? Daqui um pouquinho eu vou tentar explicar um pouquinho melhor essa compreensão em relação a alguns textos bíblicos, né? Porque vocês vão falar assim, mas olha só, pastor Luiz, o rei Ezequias, ele orou, né? E Deus deu mais 15 anos de vida para ele, né? Ele ia morrer, ele orou para Deus e Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Então ele voltou atrás na sua decisão. Muito bem, vamos lá. E o quinto é a infinitude. Nós, seres humanos, somos finitos em tudo, tá? Até a nossa mente, ela é finita. Até a nossa imaginação, irmãos, ela acaba sendo finita. Isso, nós somos bem diferentes de Deus. Veja bem, eu peço para você pensar em alguma coisa infinita, ou seja, alguma coisa que não teve início e alguma coisa que não tem fim. Eu não consigo pensar em algo que não tenha fim. Entenderam? Para o ser humano, tudo tem que ter uma chegada e tudo tem que ter um início. Para Deus não funciona assim. Deus não é assim. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Olha o que diz 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Perceberam? Deus é infinito. Deus não cabe numa igreja, Deus não cabe no céu, Deus não cabe no planeta Terra, Deus não cabe no universo. Ou seja, como Deus é espírito, então ele é infinito, ele está em todos os lugares. Ele não tem fim. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso. Talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente, os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a onipresença, a onisciência e a onipotência. Vamos ver mais uma passagem bíblica agora no Novo Testamento. Vamos ver Atos 17, de 24 a 28. Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 17, versículos do 24 ao 28. Olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra.
determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, no livro de Atos, nós percebemos essa infinitude de Deus. Ele está em todos os lugares. Ele não existe um lugar onde Deus não esteja presente. Agora nós vamos ver aqueles três atributos que acho que a gente acaba conhecendo, pelo menos eu quando era criança. Então, quem é Deus? Como é Deus? Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, né? São esses três atributos que a gente definia Deus. Então vamos lá. O sexto atributo então é onipresença. Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Vejam lá o Salmo de número 139, irmãos. Nós não podemos ler todo ele. Depois, vocês leiam esse Salmo, todo ele, porque ele é maravilhoso. Mas olha só como ele começa a falar. Salmo de número 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus sabe o que nós pensamos. Onipresença de Deus. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, aqui entra algo que é maravilhoso e que por isso que é muito importante nós conhecermos o quanto mais é possível os atributos de Deus, para que a gente possa se sentir seguro e perceber como é grandioso como é grandioso e maravilhoso o nosso Deus. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Mesmo antes de nós falarmos, de pronunciarmos alguma palavra. Obrigado, Gustavo. Veja só, antes de nós pronunciarmos ou falarmos alguma palavra, Deus, como Ele é onipresente, Ele já sabe. O que quer dizer isso, irmãos? Para Deus, tudo é presente. Então, se nós olharmos para trás 1000 anos, cada ano desses 1000 anos é hoje para Deus. E se nós olharmos para frente 1000 anos, cada ano desses 1000 anos é hoje para Deus. Então, Deus é onipresente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todos os nossos caminhos. Se eu pegar e levantar aqui agora, for para a direita, Deus sabe, porque Ele sabe o que vai acontecer. Se eu levantar e decidir andar para a esquerda, Deus também já sabe dessas coisas. Então, irmãos, não é que Deus programa o nosso destino e nos obriga a vivermos aquilo que Ele já planejou. Mas Deus, por ser onipresente, Ele sabe todos os nossos passos. Por isso
que ele sabe o nosso futuro. Se alguém diz assim, Deus sabe se eu vou para o céu ou para o inferno, sabe. Deus sabe de todos os seres humanos. Porque para ele tudo é presente. Mas isso não significa que Deus decidiu isso por você. Isso não interfere com o livre arbítrio do homem. Todos nós, a Bíblia nos deixa bem claro, nós decidimos. E Deus sabe qualquer decisão que nós vamos tomar. Mas a vontade de Deus é que nós nos decidimos por Ele. Por que o pastor pode falar isso? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe em diversas passagens, que Deus quer que todos nós possamos ir para o céu. Quer ver João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós olharmos no Velho Testamento, no livro de Jeremias, nós vamos encontrar uma passagem que diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, do cruel. Deus não tem prazer nas pessoas erradas, nas pessoas cruéis que morrem, nos pecadores que morrem. Deus não tem prazer nas pessoas que vão para o inferno. Então, a gente pode ter toda a convicção, através da palavra de Deus, que a vontade de Deus é que todos nós fôssemos para o céu. Tu me cercastes por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugiria da tua face? Ou seja, não existe como nos escondermos ou fugirmos de Deus, né? É uma ilusão muito grande que algumas pessoas produzem. Eu estou chateado com a igreja, eu vou me afastar de Deus. Nós não conseguimos nos afastar de Deus. Nós conseguimos ser desobedientes a Deus. Nós conseguimos realmente sermos rebeldes em relação a Deus. Mas Deus está em todo lugar, a todo momento, preenchendo todos os lugares. Para qualquer lugar que a gente possa ir, Deus estará ali. Deus pode sim fechar os ouvidos, como o pastor pregou ontem, Isaías 53, ou acho que Isaías 59, que diz que o pecado fez separação entre o seu povo e entre Deus, né? Ou seja, Deus não se relaciona com pessoas que estão na prática do pecado, mas Deus está presente em todo lugar, irmãos. Por isso também a gente pode ter assim essa convicção que o nosso Deus sempre está presente em todo momento da nossa vida, em todo lugar. Na sua casa, se você orar, Deus vai te ouvir. Se você puder ir na igreja orar, Deus vai estar lá. Qualquer lugar que nós formos, Deus estará presente nesses lugares. Então, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Então não adianta tentar se esconder de Deus.
Não adianta desligar a luz e ficar no escuro achando que Deus não está ali. Deus está em todo lugar, em todo momento e presente por inteiro, tá? Deus não está mais presente no culto que nós prestamos na igreja, porque ali nós vamos ser ouvidos. Não. Não funciona dessa maneira. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Significa que Deus possui todo o poder. Isso é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Por mais que a gente possa achar que não, que Deus agora não está no controle, né? Estamos vivendo uma pandemia, uma doença que não tem cura, que não conseguimos encontrar a cura, e uns dizem isso, outros falam aquilo. Deus continua no controle. O poder pertence a Ele. Vocês podem ter toda a convicção e podem ficar em paz quanto a isso. 2 Coríntios 6:18, a palavra de Deus diz: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só que coisa maravilhosa. Deus está dizendo que Ele é o nosso pai e Ele quer que nós sejamos os filhos dele. Essa é a vontade desse Deus que fez o universo, que tem poder ilimitado, que está presente em todo lugar, que está presente no passado e no futuro. Esse Deus tão poderoso quer que nós o chamemos de Pai, porque Ele quer nos chamar de filhos, porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Isto é maravilhoso. Outro texto está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz: Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oitavo atributo, irmãos, a onisciência. Significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas, tá? Leiam o Salmo de número 139 depois. É maravilhoso para a gente ter uma compreensão poética de como Deus sabe todas as coisas, como Deus está em todo lugar. É maravilhoso. Salmo de número 147, 4, e depois eu só tenho mais um texto para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Olha que lindo esse aqui. Salmo de número 147, o verso 4 diz: Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Deus, você já olhou para o céu? A gente vê bastante, né? E a gente não vê quantas tem, né? Os cientistas ainda estão contando as estrelas. Não sei quantos bilhões de estrelas tem. E Deus conhece cada uma delas. E pelo nome. Ele sabe todas as coisas. Irmãos, não é maravilhoso a gente compreender que esse Deus tão poderoso, tão grandioso, nos ama e nos quer levar para o céu? Por isso é importante nós estudarmos esses atributos, para conhecermos melhor a Deus e para vivermos uma vida mais tranquila, porque nós estamos protegidos. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, se nós somos salvos, nós estamos vivendo à sombra desse Deus maravilhoso
grandioso. Esse é o nosso Deus. E para encerrarmos, o nono atributo é a soberania. Significa que Deus controla todas as coisas. Pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus próprios propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana, que a gente já falou várias vezes. E nem a responsabilidade humana vai descaracterizar as ações soberanas de Deus. Deus é soberano, Ele controla a história, Ele sabe todas as coisas porque Ele sabe o que vai acontecer, mas nem por isso Ele é um Deus que vai tirar o nosso livre-arbítrio e as nossas decisões. É Ele que nos deu essa liberdade. Nós somos a coroa da criação de Deus. O Senhor nos fez um pouquinho abaixo dos anjos. Só que os anjos foram criados para adorar a Deus. Eles não têm escolha, mas nós temos uma escolha. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos entregar a nossa vida a Deus, nós vamos servir a Deus por amor. Por amor. E isso faz toda a diferença. Por isso que Deus sempre espera que nós cheguemos até Ele, porque Ele já fez tudo e Ele está de braços abertos, esperando que a gente tome essa atitude de servir esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que está em todo lugar, que está em todo tempo, que preenche todos os espaços, que tem todo o poder. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vamos encerrar com uma passagem de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, onde diz a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então esse Deus é um Deus maravilhoso. Eu espero, irmãos, que vocês realmente possam ter uma compreensão, tá? Desses atributos de Deus, tá bom? E eles realmente possam ter passado para você essa ideia. A ideia desse Deus tão grande, tão poderoso, é que a gente possa ter essa convicção e essa paz maravilhosa de que servimos um Deus todo-poderoso, que controla todas as coisas. Na próxima semana, nós vamos a estudar os atributos comunicáveis, aqueles atributos que estão em Deus e que Deus comunicou para os seres humanos. Nós vamos orar agora, principalmente pela Dirce, que mora em Toledo, que é a irmã da irmã Roseli, que está com diabetes alto, está com problema nos rins. Então nós vamos orar pela vida dela, vamos orar pela vida de todos os irmãos. E de novo, assim como eu falei semana passada, essa pandemia está terrível, né? São 47 pessoas já mortas em Cascavel. É um número muito grande, né? São 58 mil, acho que já no Brasil. Então, precisamos nos cuidar. Precisamos tomar todas as precauções. Mas, além disso, irmãos, temos que ter essa certeza, essa convicção de que a nossa vida
está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E precisamos clamar a Ele, para que Ele nos proteja, para que Ele nos guarde, porque é em vão tomar todas essas medidas se a gente não tiver a proteção do Deus Todo-Poderoso. Depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vocês podem assistir lá, e lá vocês têm todos os estudos do pequeno grupo virtual que nós fazemos toda segunda-feira, e que são os estudos que nós fazemos nas nossas casas. Deus abençoe todos vocês, tenham uma boa semana, um bom restante de semana. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato com o pastor Luiz, pastor Joanã, para que a gente possa estar indo atrás daquilo que for necessário. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar e vamos encerrar. Pai Celestial, eu te louvo, te agradeço por esses 40 minutos que nós passamos juntos aqui, pela tua palavra que foi estudada, Senhor Deus, e que verdadeiramente nós possamos compreender como tu és um Deus maravilhoso e todo-poderoso, que sabe todas as coisas, até aquilo que nós vamos pensar, o Senhor já sabe. O Senhor sabe todas as nossas necessidades. Ó Pai Celestial, nós continuamos, Senhor, clamando a Ti, a Tua proteção, Senhor Deus, em relação a essa pandemia, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa sobre os irmãos da nossa igreja, sobre a nossa comunidade, sobre os familiares, Senhor Deus, e continue protegendo, Senhor Deus, e guardando, Senhor. Ó Senhor Deus, peço também pela vida da Dirce, Senhor Deus, que mora em Toledo, Senhor Deus, que precisa fazer hemodiálise, Senhor Deus, os seus rins não estão funcionando, Senhor. Ó Pai Celestial, que o Senhor possa intervir, Senhor Deus, na saúde dessa senhora, para que ela possa se restabelecer, Senhor Deus. Se for realmente a única saída, o transplante, Senhor Deus, que tudo possa ser encaminhado para que ela possa fazer isso. Senhor Deus, se nós temos pessoas doentes, Senhor Deus, que eu não me lembro neste momento, Pai Celestial, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja guardando, Senhor Deus. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Nós queremos declarar nesta noite que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso protetor, e nós confiamos em Ti somente para guardar as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.